No vídeo de hoje eu quero deixar para você aqui 9 dicas que, se eu soubesse no início do cultivo, com certeza eu não teria perdido tantas suculentas e plantas. E as 9 dicas que eu vou deixar para você têm relação aí com as raízes, porque através das raízes é que tudo acontece com a sua planta. Seja suculentas, cactos, orquídeas, frutíferas, qualquer tipo de cultivo, nós sabemos que tudo começa nas raízes, né? Então, por isso que é tão importante a gente se preocupar em manter as raízes fortes, e plantas com raízes fortes, com certeza, são plantas fortes. Um bom exemplo, e eu vou usar como a primeira dica do vídeo de hoje, é esse daqui, ó, que é o Sedum dedo de moça ou Sedum burrito, né? Como você preferir conhecer na sua região, que a gente conhece como Sedum dedo de moça ou Sedum morganiano. Quem vê essa planta lindona assim hoje, pensa que ela sempre foi assim, mas na verdade nós tentamos muito no início do cultivo e a gente perdia várias vezes as mudas que a gente comprava pelo fato da gente não saber que elas gostavam do sol da manhã. Então a gente deixava lá no local que tomava às vezes só sombra, né, só claridade, ou às vezes deixava num local que tomava muito sol. E as duas medidas são erradas para elas. Elas gostam mesmo é do sol da manhã. Então, a primeira dica de hoje para você que está começando no cultivo, para você não matar essa planta, é você dar para ela o sol da manhã. E junto com a primeira dica, eu já deixo para você a segunda dica, que é você, além do adubo que você for usar nela, um adubo, um fertilizante, além do adubo solo que você coloca lá no solo para ela, é bem importante também você usar um fertilizante foliar, porque o adubo solo você vai colocar e ele vai tentar trazer os nutrientes para ela, mas por um motivo ou outro pode ser que esses nutrientes não conseguem chegar na ponta de todas elas, né? E aí você pode dar um reforço usando aí um fertilizante 4-14-8, por exemplo, como esse que a gente utiliza aqui, ó. Ele é via foliar. É bem importante que você leia na embalagem, no rótulo, ó, que é via foliar. E aí você prepara do jeito que pede na embalagem. Aqui eu coloco uma tampinha para 1 litro d'água e pulverizo as folhas todas, né? Tanto das pendentes quanto das outras suculentas também. O sulfato de cobre também é via foliar, então é bem importante que você faça essa aplicação para ajudar as plantas com esse reforço aí via foliar. Então essa dica impede bastante de você perder as suas plantas, porque muitas das vezes a planta, por um motivo ou outro, o nutriente não chega lá na ponta dela e ela se perde pelo caminho. E a terceira dica que vai ajudar bastante a você não perder tantas suculentas e cactos e plantas é a escolha do vaso. Muitas pessoas me perguntam qual o vaso ideal, se é de plástico, se é de barro, e na verdade o mais importante é você escolher um vaso, ó, que ele consiga ter uma parte suspensa, onde quando você regar, a água sai aqui, escorre rapidamente e vai embora, né? Como você pode ver, eu estou passando aqui o dedo por debaixo aqui da floreira, ó. Então isso mostra que tem um espaço, tem um vão aqui entre a floreira e a mesa. Isso vai garantir para a gente, né, que cultiva a planta, que assim que a gente regar ou quando chover, a água vai bater rapidamente e vai escorrer e não vai ficar empoçamento aqui dentro do vaso. A escolha certa do vaso vai garantir que a sua planta vai desenvolver e crescer numa boa, né? Mesmo nos períodos de chuvarada, e também não vai correr o risco de empoçamento. E nós sabemos que, por mais que a gente goste das plantas, a gente não tem todo o tempo do mundo ali para só cuidar das plantas, né? Então é importante a gente tomar algumas atitudes, alguns cuidados, porque enquanto elas vão crescendo, desenvolvendo, a gente vai cuidando de outras coisas também. Aqui, ó, só mostrando mais um modelo de floreira, ó, como você pode ver, o espaço entre a mesa e a floreira, porque aqui, ó, é uma mesa com plástico, né? Se ela não tivesse esse vão aqui, com certeza ela encostaria no plástico da mesa, e o plástico da mesa com o plástico dela ia vedar aqui e não ia deixar a água escorrer. Então, por isso que é importante a gente tomar a decisão certa na hora de comprar o vaso também. Usando o exemplo deste vasinho aqui, ó, que está com essa patinha de urso, que muitas pessoas têm dificuldades no cultivo, então fica para você aí uma dica extra ainda sobre a questão do vaso certo, porque aqui, ó, ela está num vasinho que tem um vãozinho aqui debaixo dele, ó, como você pode ver,
Esse vão, a gente fura ele bem furado, porque mesmo tendo o ressalto, a gente percebe que ele fica encostado na mesa também. E aí você me pergunta, Marcos, você falou que ia falar bastante sobre raízes. E nesse caso aqui, a importância do vaso é porque as raízes, elas não gostam de vaso com empossamento. Quando a gente fala encharcamento, é aquele vaso que fica com água parada nele por muitos dias, né? E aí as raízes já bebeu toda a água que ela tinha para beber, absorveu tudo que tinha para absorver, mas ela continua ali afogando-se, vamos assim dizer, naquela água parada dentro do vaso. A quarta dica que eu deixo para você é uma coisa que a gente faz muito aqui, que é usar mesas de pallet, né? A gente pega o pallet e faz mesa com ele, e aí fica esses vãos assim, ó, igual onde eu coloquei minha mão aqui, para mostrar para você. E aqui quando a gente coloca o vaso entre uma tábua e outra, fica um vão aqui de baixo, onde a água escorre tranquilamente. Para você entender melhor, vamos supor que esse vaso aqui ele não tivesse um vão aqui de baixo, ele fosse colado na mesa. Então o plástico da mesa com o plástico do vaso, ele vai vedar aqui e não vai deixar a água sair. Então acaba acumulando água por muito mais tempo dentro do vaso, no substrato. Pode parecer frescura, pode parecer mimimi, mas antes da gente fazer isso, eu perdi muitas orelhas de elefante, como essas aqui, ó, por causa disso, porque o plástico ele ficava totalmente colado lá na mesa lisa e a água ficava aqui empoçada por mais tempo, porque além do vaso não ter um ressalto por baixo, o fundo dele ficava totalmente vedado com o plástico da mesa ou com a mesa lisa. Então, a partir do momento que eu coloquei ela aqui nas mesas de pallet, que fica esse vão por baixo aqui, elas começaram a desenvolver muito mais, a crescer, a brotar e a se manter viva, né? Que é o que todo cultivador deseja, que é ver a planta viva e desenvolvendo bastante. Para quem já é veterano, já sabe bastante da dica, mas pode ser que você esteja começando também no cultivo. Então, a quinta dica é você furar bastante o vaso, não economizar mesmo nos furos, deixar o seu vaso aí como se fosse uma peneira mesmo por baixo, né? Porque em se tratando de suculentas e cactos, quanto mais furado for o vaso, melhor. Ô Marcos, eu tenho uns vasos aqui que eles são de cerâmica, de vaso, de barro, de outros materiais que veio sem furar. Tem umas canecas que eu uso que não são furadas. Posso plantar nelas assim mesmo, sem furar? Então eu posso te garantir que não, porque suculentas e cactos realmente não foram feitos para ficar em vasos sem furo. Aqui, mesmo os de cerâmica, de louça e qualquer tipo de material, eu consigo furar eles, ó. Inclusive, se você quiser, deixa nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo futuramente aí ensinando você a furar isso aqui, ó, de uma forma bem tranquila. Independente do tamanho do vaso e do material, a gente consegue usar uma técnica aqui que fura tranquilamente. Você querendo, deixa nos comentários que depois eu faço um vídeo aí te ensinando também. E como você pode ver, ó, qualquer material a gente consegue furar numa boa para poder garantir aí a drenagem da água, né, das regas e da chuva quando bate na planta. Então, para você que normalmente me pergunta nos comentários se deve ou não furar os vasos, já fica aqui a resposta então para você, que qualquer vaso para cacto e suculenta, independente do tamanho, se for grande ou pequeno ou micro, é importante que seja furado. Jamais plantar uma suculenta e um cacto em vasos que não tenha furos. Aqui a gente fura os vasos. Aqui, por exemplo, tem um plástico debaixo da lata, tá o plástico furado e a lata furada. Então é bem importante você observar isso também, porque às vezes o seu vaso ele está furado, mas você colocou alguma coisa por baixo que acaba segurando e retendo a água, né? Então é bem importante que você não deixe nada por baixo dos seus vasos em se tratando de suculentas e cactos. É bem importante, se você não quiser que saia muita terra, muito substrato, você pode colocar até uma mantinha ali por cima do isopor, da drenagem, né, que você fizer, mas é importante que você não coloque aqueles pratinhos que ficam normalmente debaixo do vaso segurando água, né? Se por um acaso você comprar algum vaso aí que tem aquele pratinho já por baixo ali, já descarta logo aquele pratinho, que ele não tem utilidade nenhuma no cultivo de cactos e suculentas, porque cacto e suculenta realmente não permite excesso de umidade, né?
e aqueles pratinhos normalmente eles seguram a umidade. Com essas 5 dicas aí, ó, você já colocando em prática, você já começa a ver bons resultados, como a gente consegue ver por aqui, ó. Brotação através de haste. Isso aqui mesmo é uma Hakuhou que está com haste floral. Então isso mostra que a planta está bem e desenvolvendo tudo que ela tem para desenvolver. E é por isso que eu deixo as dicas aqui para que as suas também aconteçam mesmo. Cresça e desenvolva. Mas para não economizar aí nas dicas, vou aqui para a 6ª dica então do vídeo de hoje, que é a questão da poda. Me perguntam muito se quando a gente faz a poda por aqui, se a gente já planta direto no substrato, o que a gente faz. Normalmente eu planto no substrato seco algumas, mas algumas eu deixo num vasinho até ela enraizar. Aqui, por exemplo, nessa floreira, ó, quando você olha para ela, você tem uma certa dúvida de qual delas que está plantada e qual que não está plantada. E a que não está plantada é essa daqui, ó. Essa híbrida vermelha aqui, ela não está plantada, ela só está aqui no meio da floreira, porque aqui eu deixo, quando eu vou fazer a rega, até essa aqui que está podada já toma a rega, né? Porém, como ela está podada, como você pode ver, ó, ela já está lotada de raiz, já está prontinha. Aqui agora eu posso retirar esse vasinho e só colocar ela aqui no substrato e ajeitar o substrato no pezinho dela aqui, né? Que ela já vai seguir a vida numa boa. Só deixei para gravar hoje para poder mostrar para você, porque me perguntam muito em relação à poda, se existe uma época certa para poda. E na verdade, a poda das suculentas pode ser feita durante o ano todo. O cuidado essencial que você precisa ter é no momento da poda, com o material bem limpinho, né, bem higienizado, a faca que você vai cortar, e também evitar molhar nos 3, 4 primeiros dias. A planta cicatrizou, ela já pode receber até rega numa boa, que não tem problema nenhum. As nossas aqui a gente poda elas e deixa assim, ó, no meio dos vasos mesmo, tomando o sol da manhã, e quando a gente vai regar, até elas mesmo tomam água aqui por cima, né? O que cai na raiz ela já absorve, e aqui, ó, do mesmo jeito. Agora eu quero aproveitar essa questão aqui, ó, para mostrar para você que quando a gente faz a poda e deixa ela nos potinhos para enraizar, elas enraizam muito bem. E o que acontece? A poda, normalmente, a gente faz quando a planta está com nematóides ou quando ela está com caule muito grande, que ela já começa a entortar, ou quando o caule está realmente grande e a gente consegue ver que já não está chegando mais nutriente lá em cima na copa da planta. Então a gente poda ela e recomeça ela. E aí quando você vê uma planta com essa quantidade de raiz aqui, ó, já não existe dúvida nenhuma de que essa planta já está prontinha para voltar para o substrato. Então, junto com a dica da poda, eu deixo para você aí a informação de que quando você podar a sua suculenta, coloca ela assim num potinho para ela enraizar e deixa ela no local onde ela já tome aí o sol da manhã, porque quando você faz a poda da planta, naquele local que você podou, a planta tem nutriente no caule, na folha. Então, quando ela toma o sol da manhã, ela continua fazendo a fotossíntese, né? Que é a alimentação dela por completo, mesmo ela não tendo raiz lá no início. Depois que ela começar a liberar raízes, aí sim ela pode ir para um vaso novo. A 7ª dica que vai ajudar você a perder bem menos suculentas é isso aqui, ó. Aqui, no final de ano principalmente, a gente compra um vaso e já coloca a drenagem nele até a metade do vaso. Colocou a drenagem até a metade do vaso, o restante fica para o carvão e para o substrato. Então, a 8ª dica é a questão do carvão. Depois que coloca o isopor ou qualquer coisa que você usar para drenagem, a gente coloca uma leve camada de carvão, porque quando a gente adubar o substrato, o adubo nas regas ou na chuva vai descer e vai concentrar a maioria dele aqui nesse carvão. Quando as raízes afundarem, elas vão tirar nutrientes desse carvão também e seguir a vida numa boa. Então aqui, ó, como você pode perceber, é bem pouquinho mesmo o substrato que a gente coloca no final do ano, porque quanto menos substrato tiver, mais rápido ele vai secar após uma chuvarada ou após a rega. Isso vai evitar aí o acúmulo de fungos para poder matar as suas plantas, né?
porque no final do ano o que mais mata as plantas são os fungos, que se a gente não estiver ali atento e observando, eles tomam conta da planta de uma hora para outra, a gente perde a planta. Então, menos substrato é o melhor no final do ano. E a dica de número 9, para você perder menos suculentas, igual a gente perdeu no início, é essa questão aqui, ó. A gente não sabia que quando ela joga essas raízes aéreas, significa que ela já perdeu a raiz que está lá no substrato. Então, quando você ver aí raízes aéreas, você pode fazer um corte ali abaixo dessas raízes, né? E colocar essas raízes lá num substrato que já segue a vida da planta numa boa. Aqui nós perdemos muitas no início, porque a gente não sabia disso aí, não sabia dessa dica. A gente achava que era da natureza da planta deixar essas raízes assim. Depois que a gente foi aprendendo com o tempo, que quando ela joga essa raiz, significa que a raiz original da planta está comprometida lá embaixo no substrato. Pode ser nematóide, pode ser cochonilhas, pode ser apodrecimento de caule, mas a planta está mostrando para você que ela precisa ser replantada. Existem exceções como essas calanchões aqui, ó, ou calanques, né? Que normalmente jogam raízes aéreas, mas é porque já é da própria planta mesmo. É bem importante a gente saber essa diferença. Então, assim, são dicas que, como o próprio título do vídeo diz, né? Que se eu soubesse disso no início, não teria perdido tantas suculentas, né? E cactos também. E outras plantas também, porque muitas outras plantas dão pra gente os mesmos sinais de que estão precisando aí de um pouco mais de cuidado, né? Para não morrer. Algumas dessas dicas a gente aprendeu enquanto buscava vídeos para poder aprender, assim como você está fazendo hoje. Outras dicas a gente foi aprendendo com o próprio cultivo. Então eu acabei perdendo algumas para poder aprender muitas dessas dicas que eu estou passando para você. Então, para você que está aqui assistindo, parabéns para você, porque você vai colocar em prática essas dicas e com certeza você vai perder bem menos do que nós perdemos por aqui. Suculentas que são mais fáceis de cuidar ou mais difíceis de cultivar, todas elas precisam dos mesmos cuidados. Principalmente se você que está assistindo esse vídeo gosta de suculentas e cactos realmente não permite encharcamento. Independente de qual espécie for, elas começam a dar alguns problemas, a apresentar alguns problemas com excesso de umidade principalmente. E você aí, qual é a maior dificuldade que você tem aí no cultivo, ou o que foi novidade para você durante o vídeo de hoje? Deixa para nós nos comentários, que é bem importante aí para a gente saber o que foi realmente novidade para você, o que você já sabia, porque assim a gente vai dando meio que uma apurada nas informações, né? Para já ter uma ideia aí do que você já sabe sobre o cultivo das suculentas, dos cactos, o que para você é novidade, o que você gostaria de saber através aqui do canal, porque a gente tem 3 anos e pouquinho de cultivo, mas nesses 3 anos e pouquinho a gente já aprendeu muita coisa aqui que deu muito certo e a gente procura sempre trazer para você aquilo que está dando certo aqui no nosso cultivo. Falando em comentários também, eu vou mandar um abraço especial hoje para uma amiga inscrita aqui no canal, que é a Edmeia. Ela manda um abraço para mim e colocou que ela é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Então um abraço para a Edmeia e um abraço aí para toda Santa Bárbara do Oeste em São Paulo. Outro abraço vai para a Josenilda, que ela só pediu para mandar um oi para ela, né? Que é a Jo. Então, Jo, um abraço para você. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E para você que está até agora ao final do vídeo aqui, se caso não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa um joinha, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você acha que vai ser interessante para elas também as informações. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, ele manda para você através das notificações. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona aqui, sempre, até o final de todo o vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.